Voltar a falar sobre o crime brutal que está chocando o Brasil. Me refiro à tragédia em família que foi registrada em Itaperuna, no noroeste fluminense, exatamente no distrito de Comendador Venâncio. Você que está chegando agora, tá? Você que já está aqui, está ciente desse fato, me desculpe, mas eu tenho que deixar as pessoas cientes do fato, porque a gente vai emendando as histórias, porque as novidades estão acontecendo. Granger Ferreira, que está retornando de Itaperuna, onde presenciou toda a situação, já vai complementar aqui essa tragédia em família, onde um adolescente de 14 anos confessou ter matado pai, mãe e o irmão de apenas 3 aninhos. Os corpos foram encontrados em uma cisterna. Granger Ferreira, imagino o quanto de tristeza você deve ter presenciado no local e você nos traz novidades sobre esse caso. Boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos que acompanham o RJ Record. Sim, mexe com todos. A gente fala de Comendador, destacando o distrito de Comendador Venâncio, que fica cerca de 15 a 20 minutos da região central de Itaperuna. E uma família, Alexandre, sem nenhum tipo de problema, pelo menos a vizinhança. Fica aí um detalhe, né? Os 3 foram mortos a tiros pelo adolescente de 14 anos, o filho mais velho do casal, irmão do menino de 3 anos. E tiros numa vizinhança deveria soar com algo estranho, mas as vítimas eram praticantes de tiro. Então esses tiros comumente eram ouvidos pela vizinhança, então não acharam nada de anormal, a não ser hoje, quando policiais chegaram em quantidade ao distrito. Então, como eu falei, uma família que não tinha nenhum tipo de problema, o casal Antônio Carlos, no caso, né, o Antônio Carlos Teixeira e também a esposa, né, que é a Inaila de Oliveira Freitas Teixeira, viviam com os 2 filhos, né, esse de 3 aninhos, que acabou sendo Antônio, também chamado de Antônio, que faleceu também, e o mais velho, de 14 anos, lá em Comendador Venâncio, que é a zona rural de Itaperuna, na região noroeste, que é a principal cidade da região noroeste fluminense. Um outro detalhe também importante a gente avaliar, que na tarde de ontem aconteceu o boletim de ocorrência. Mas os pais, a informação, né, é que os pais e o irmãozinho do adolescente de 14 anos tinham desaparecido no sábado. Mas no domingo ele chega a comentar com a avó: olha, eles estão desaparecidos e tal, segunda-feira nada, tentaram ligar para o celular e ninguém atendia. Ontem foram à delegacia de Itaperuna para poder fazer o boletim de ocorrência de desaparecimento. A Polícia Civil informou que esse adolescente, então, junto com a avó, lá estiveram. Inclusive o delegado, conversando com a gente, destacou que a avó inicialmente não tem nenhuma situação, estava única e exclusivamente preocupada com o desaparecimento. Aí os policiais desconfiaram da história, porque quando foram à casa do adolescente, perceberam sangue. Ele disse que o irmãozinho tinha mordido, tinha mastigado um caco de vidro e que os pais teriam saído com a criança para levar para o hospital e até então tinham sumido. Então os policiais estiveram lá de manhã e aí acharam, entre outras coisas, muito sangue, sangue além do que aparentava, e um cheiro, um odor mais forte, que já indicava o avanço do estado de decomposição desses corpos. Além disso, acharam 2 celulares, 2 aparelhos celulares que eram dos pais. E aí o delegado, a polícia, falou: olha, mas os telefones estão aqui, você disse que tentou ligar. Nesse momento, Alexandre, ele falou: fui eu. E aí o adolescente confessou que tinha matado os pais e também o irmãozinho. Quando perguntaram o motivo, ele disse que era por conta de um relacionamento amoroso com uma menina de Mato Grosso. E aí perguntaram: foi ela que pediu para matar os seus pais? Não. Inicialmente isso também está sendo investigado, para ver se tem influência ou não, se ele está querendo livrar a menina ou se foi algo por conta dele. Mas por quê? Porque meus pais não concordavam e eu queria ir para lá. E por que você matou o seu irmãozinho de 3 anos? Porque ele iria sofrer, segundo a informação do delegado, ele iria sofrer com a morte dos pais. Então, acabei matando ele também. Essa é a informação. A perícia foi realizada na casa e os agentes, como nós acompanhamos, retiraram os corpos, levaram para o Instituto Médico Legal e ele, o adolescente, foi levado para a delegacia, onde confessou novamente o crime e que confirmou que foi esse relacionamento amoroso, e ele vai responder, Alexandre, por fato análogo aos crimes de triplo homicídio e ocultação de cadáver. Abala toda a região e a família Teixeira, com 3 dos seus 4 integrantes, estão mortos. E
possivelmente sendo confirmado, como réu confesso nesse caso, o adolescente de 14 anos sendo responsável por praticamente extinguir a família dele, Alexandre. O Granger Ferreira, né, é inaceitável, é inacreditável, né? A gente para pensar como é que um ser humano é capaz de fazer isso e como que pode um adolescente articular isso tudo, arquitetar isso tudo, por conta de um relacionamento virtual, tá? Em que os pais não aceitariam. É inaceitável, né? Acredito que você de casa também esteja tentando juntar as pecinhas para que você possa, né, se equilibrar para aceitar essa história. Mas é pura realidade, segundo a polícia. Granger Ferreira, você falou dos tiros, né? Mas a polícia sabe dizer como que foi o ataque aos pais? Os pais estariam dormindo? Ou enfim, pegou uma arma, atirou e pronto? Tem essa possibilidade, essa versão da polícia, Granger? Tem essa versão sim, Alexandre. E você foi certeiro, né? Esses tiros aconteceram durante a noite de sábado, né? A própria polícia informa que a arma ficava abaixo do colchão dos pais, e ele já sabia disso. Ele, inclusive, treinava tiros também. Há imagens nas redes sociais da família mostrando isso, né? Ele sabia manusear a arma. Então, ele tira essa arma debaixo do colchão e atira, segundo a polícia, primeiro no pai. A mãe levanta com uma certa reação, ele mata a mãe também. E, na sequência, mata o irmãozinho. Um outro detalhe, a gente acompanhou, viu no momento em que ele entrou na delegacia, vocês também em casa, franzino, o pai com um certo porte, a gente ficou imaginando, poxa, depois desta situação, você tem o arrastar desses corpos para jogar na cisterna. Pensou se poderia ter tido a participação de alguém ou não, aquilo que poderia ter ocorrido. E inicialmente está se investigando vários casos. Eu pergunto, inclusive, ao delegado se o adolescente usa drogas. Ele disse que inicialmente não há essa motivação, mas teria motivações outras de histórico que ainda está para ser investigado, de possibilidade de violência familiar, algo desse tipo, mas que ainda está no critério de investigação, mas que até o momento tudo foi premeditado e direcionado por esse adolescente. Outra informação que é importante, ao avaliar o celular, e foi identificado valores de FGTS em torno de R$33 mil, e que esse menino tinha pesquisado, o adolescente tinha pesquisado na internet. Estou investigando se já estava premeditando um outro crime, ou seja, se aproveitar dessa situação para tirar dinheiro dos pais que agora já estão mortos, Alexandre. Ok, é um caso que está em andamento, imagino o quanto de trabalho que o delegado tem para fazer, para juntar essas peças, daí concluir esse inquérito. Inclusive, daqui a pouquinho, a gente tem uma entrevista que está gravada com o Granger Ferreira, fez com o delegado, e você vai ter outros assuntos, outras informações a respeito dessa tragédia em Itaperuna.